Uma queda volumosa da compra de produtos americanos na Europa, no mercado interno, claro, desemprego, superprodução. Os grandes estoques de produção armazenada levam fazendeiros e empresários à falência. Bancos executam dívidas, incorporando fazendas e fábricas que não mais produzem e acelerando o desemprego em massa. Falência de 4 mil bancos nos Estados Unidos. Isso vai levar a uma concentração, tá? Porque esses 4 mil bancos eram bancos regionais, alguns municipais até, mas que estimulavam a produção local, a economia local. Esses bancos vão quebrar, vão desaparecer. Os grandes bancos vão incorporar essas linhas de crédito aí. Tá? 14 milhões de desempregados nos Estados Unidos já em 1930. Japão e países latino-americanos vêm cair suas exportações para Estados Unidos e Europa. Bancos americanos retiram seus investimentos de bancos europeus que vão à falência. A crise se torna mundial. As propostas liberais para controlar a crise, como deflação, redução de gastos públicos, aumento de juros para conter a expansão de crédito, só agravam a crise. Não há investimento, não há retomada do trabalho, do pleno emprego. Eles estão cortando gastos, eles estão tentando diminuir preços, eles estão aumentando os juros para dificultar o crédito, quando o crédito é necessário. Né? Essas propostas liberais só agravam a crise. Então, colocadas em prática em 30, 29, 30, 31, a crise vai estourar, vai ser um inferno para todo mundo. A ascensão de propostas radicais, comunistas e socialistas à esquerda e o nazifascismo à direita. Aí vamos ver a crise. Aqui tem um mapinha da crise, para dar uma olhada depois, né? A base está aqui, subconsumo e superprodução, subconsumo gerado principalmente pelo desemprego, que é contínuo, né? Ele começa desde 23, 24, vai pequeno, aí quando chega em 28 já está na faixa de 10%, 12%, em 29 estoura. Né? Quebra de rendimentos, baixa de preços, quebra de lucros, falência de empresas industriais e comerciais, diminui o crédito, quebra das ações, né? Falências bancárias. Os bancos que emprestaram dinheiro quebram também. Ninguém paga a dívida. Não adianta executar a empresa e a fazenda, ficar com a empresa e a fazenda, ninguém vai comprar. Ninguém compra, ninguém está mais investindo. Os bancos acabaram falindo também, quebrando também. Principalmente esses grandes bancos, esses pequenos bancos, né, municipais e regionais. Tá? Esses foram varridos do mapa. Mas grandes bancos europeus também quebraram. Né? Aqui tem a matéria publicada, né? Wall Street Crash, Black Thursday in América, né? Aí a grande quebra, e houve uma recuperaçãozinha na sexta-feira seguinte. Os grandes bancos, grandes empresas botaram dinheiro na Bolsa de Valores, a Bolsa se recuperou um pouco, né? Mas quando veio segunda-feira, ela manteve uma queda pequena, mas na terça-feira voltou a desabar. Aí acabou. Aí quebrou de vez. Né? Aqui um retrato tirado em 32, né? Uma fotografia tirada em 32. Havia um cartaz, né? Enaltecendo a sociedade de consumo americana, a família no Ford T, né? O marido, a esposa, as crianças, o cachorrinho, indo passear. E aqui em inglês está There is no way like the American way. Ou seja, não existe um modo de vida melhor do que o americano. Né? Só que embaixo a fila do pessoal miserável, desempregado, a fila do pão para receber caridade de igrejas, de associações comunitárias. Né? Então está aqui. Então, esse é uma realidade dura da crise, da depressão, e em cima um cartaz que falava de tempos anteriores. Né? Aqui ao lado, uma família no interior dos Estados Unidos, meio oeste americano, né? Passando fome, com tuberculose. Né? As pessoas estão passando fome, estão doentes, e não tem, morando num barraco montado com pedaços de metal, de madeira. Né? Então está aqui.
mais a fila também, o pessoal na fila do desemprego, tentando emprego, debaixo de uma tempestade de neve, né? Aqui, um engenheiro colocando seu carro, um Ford bem luxuoso, né? Vê pelo tamanho do motor dele, né? À venda, e ele está vendendo por $100. $100, porque esse cara era rico, tinha dinheiro, investia na bolsa, e de repente não tem mais nada, só esse carro aí. Ele precisa de $100 para poder comer, para poder fazer alguma coisa, né? Vai ter que vender tudo e mesmo assim não vai conseguir nada. Não tem quem compre. Aqui uma família de negros, também no sul dos Estados Unidos, passando fome, necessidade. E aqui um sopão, né? Ele era bancado por um gangster, é o Al Capone, ele está aqui. O Al Capone. Ele que financiava esse sopão para desempregados, o pessoal ia lá, né? Tomava sopa e ele que financiava isso, fazia um trabalho social, né? Ao mesmo tempo ele vendia as bebidas no mercado negro, porque ele era contrabandista, né? A lei seca estava imperando ainda e ele vendia as bebidas e ganhava muito dinheiro com isso. E corrompia juízes, policiais, etc. e tal. Aí vem a saída americana, o New Deal. Né? Deal é medida, ajuste, acordo. O New Deal é um grande plano econômico que vai tirar os Estados Unidos da crise. Mesmo assim, não tira imediatamente. Tá? O que vai tirar mesmo da crise é a guerra. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial e os americanos passam a produzir para a guerra, aí a economia americana decola. Mas o New Deal criou essa base. Né? Vem inspirado por um economista inglês, John Maynard Keynes, que ele criticou o laissez-faire, as ideias liberais, defendia uma intervenção do Estado na economia com o objetivo de gerar empregos, garantir uma base de programas sociais que incentivassem trabalho, consumo e distribuição de renda. O que o Keynes colocava? Para poder recuperar as economias, tem que recuperar o mercado. As pessoas têm que voltar a comprar. Para as pessoas voltarem a comprar, elas têm que estar empregadas, têm que receber um salário que possibilite que elas comprem as mercadorias. Né? Comida, roupa, remédio, que seja. Né? Então, o primeiro passo para sair da crise é o Estado intervir na economia, regular, acabar com a especulação, né? Regular preços, gerar emprego, e a partir daí a economia vai retomando lentamente. E é isso que foi feito. A Inglaterra não adotou o seu programa, demorou, mas os Estados Unidos, assim que o Roosevelt foi eleito, foi eleito em novembro de 32, assumiu em final de janeiro de 33, a crise estava no seu apogeu, né? E ele vai convidar uma equipe de economistas da Grã-Bretanha, todos formados pelo Keynes, vão aos Estados Unidos, se reúnem com americanos e fazem um grande plano. O New Deal é um grande plano, tá? Apresentado em fevereiro de 33, 2 semanas após ter tomado posse. O dólar desvalorizado em 42%. Ora, isso aí é um crime para os liberais e até para economistas conservadores, né? Porque desvalorizar a moeda é uma coisa assim absurda. Na realidade, o que o New Deal vai colocar é o seguinte: a moeda americana está muito valorizada e isso não adianta nada. Tem que desvalorizar a moeda para emitir dinheiro e, a partir disso, os bancos começam a se recuperar, porque vão receber notas, moedas, para fazer circular. Então, essa desvalorização em 42 é uma maxi desvalorização. As dívidas de fazendeiros e empresários junto aos bancos vão ser revistas. Muitos vão recuperar suas fazendas e suas empresas. Os bancos vão até emprestar um dinheirinho para eles a mais. Então, dívidas que venciam assim 4 anos, 5 anos, agora vão vencer em 20, 30. Dívidas que tinham juros altíssimos, os juros agora são regulados. Né? A parcela que paga é pequena, é menor, bem menor. Eles ainda recebem um dinheiro que eles recuperam para recuperar a sua empresa e gerar trabalho. Esses empresários e fazendeiros
que estão renegociando as dívidas têm obrigação de gerar trabalho. Senão, não vai ter a dívida renegociada. Vão pagar por isso. Né? Então, o governo vai acompanhar isso, vai fiscalizar. A redução da produção de alimentos, então, produtos agrícolas, né? Que estocava, tinha muita coisa estocada. Então, o governo vai reduzir a produção de trigo, cevada, centeio, milho, né? Para poder desaguar a produção que estava em estoque, guardada, e, ao mesmo tempo, garantir preços mínimos para ela. Tá? Investimento do Estado em obras públicas, o que gera dinheiro, e a criação de agências para regular a economia. Né? E relações trabalhistas. Então, administração, agricultura, o Vale do Tennessee, que é uma grande obra que vai envolver 8 estados, né, no centro-oeste americano, e vai gerar 2 milhões de empregos. Só essa obra do Vale do Tennessee. Em 8 estados, né? Vai gerar 2 milhões de empregos. Né? O National Labor Relations Board, que é as relações trabalhistas, ou seja, são criadas agências para fiscalizar, para monitorar, para impedir a especulação, para garantir o abastecimento, para garantir o pagamento dos trabalhadores, né? E fiscalizar como é que as obras estão rolando. Né? Fortalecimento de sindicatos, uma lei fortalecendo os sindicatos para que eles negociem de igual para igual com os patrões. Instituição do seguro-desemprego, da previdência social, não havia, da assistência à velhice, salário mínimo, redução da jornada de trabalho de 12 ou 10 horas, dependia para 8, né? E a proibição do trabalho infantil abaixo de 14 anos de idade. Tá? Então, tudo isso vai fortalecer a classe trabalhadora, dando direitos a ela, e vai gerar emprego, vai abrir postos de trabalho. Em 1939, o New Deal alcançara resultados relativos. A produção crescer atingindo o nível de 29, não é o ideal ainda, mas já recuperou da crise. O desemprego caíra para 17%, ainda está muito alto. Ora, mas o desemprego chegou a 40%. O PIB apresenta fraco crescimento. Os serviços públicos não atingem ainda a maior parte da população. A Segunda Guerra Mundial vai contribuir para acabar com isso aí. Né? Vai alavancar a economia americana. Agora, a base dessa economia foi criada com o New Deal. Tá? Aqui temos retratos, né? O Roosevelt assinando o decreto do New Deal, cercado pelos seus ministros, né? Secretários de Estado. Retrato do Roosevelt aqui, propaganda, né? O governo Roosevelt investiu muito em propaganda também. E aqui temos um quadro, é um mural imenso, que foi pintado, né? no Carnegie Hall americano, mostrando. Esse é um mural que, né, está elogiando o New Deal. Trabalhadores coletivamente produzindo, construindo. É como os Estados Unidos estivesse se levantando, né? Se levantando. Guindastes, prédios, né? E o trabalho coletivo. A ideia é essa. E aqui temos um esquema do New Deal. Né? Aqui temos o pacote, esse saco, iniciativa de grandes obras públicas, controle sobre a atividade bancária, desvalorização da moeda, subsídio a agricultores para diminuírem a produção, vender o que tem estocado, fixação do salário mínimo, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil. Cria novos empregos, aumenta o rendimento das famílias, aumenta o consumo, aumenta a produção industrial, escoamento da produção agrícola, reanima o comércio, né? Gera impostos que vão para o governo, que acelera todas essas medidas. Ou seja, o New Deal, a economia se retroalimenta e o governo obtém cada vez mais recursos para investir em obras públicas, construção de canais, dragagem de rios, fertilização, né? Drenagem, né? Também, portos, né? Estradas, escolas, hospitais, né? Também a questão da irrigação, muito importante, irrigação. Então, tudo isso aí é um pacote que vai fazer a economia levantar. Né?
total. Aqui temos a recuperação, né? Pode ver aqui, ó. A economia estava não crescendo, aqui chegou em 28, estava no pico 29, aí desaba. Desaba, mas desaba mesmo, né? Aí fica aqui, 34, começa a crescer, vai, 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 vai. Aí 37 não tem uma queda, aí depois ela se recupera, que é 38, 39, aqui 39 principalmente. Aí sobe de vez. Aí dispara. Obras públicas, o que os estados investem, o que o governo investe. Como é que era em 29, quando estourou a crise, os estados e governos locais investiam muito mais. Aí você vê o crescimento da presença do governo federal e a diminuição dos investimentos de estados e municípios, que estão quebrados. Né? Estão quebrados. Então, com o New Deal, tem essa mudança também de eixo. Quem vai investir mais é o governo federal. Estados e municípios vão decrescer. Né? Aqui temos, né, uma charge mostrando as agências que fiscalizam o New Deal são como crianças fazendo uma roda em torno do Roosevelt. Tá? O Roosevelt em pé, feliz, sorridente, no meio da roda, e as agências que fiscalizam a aplicação do New Deal, né, estão dançando em torno dele. Tá? Aqui uma imagem bem interessante, é um posto de trabalho, né, no Vale do Tennessee, e a gente pode ver, olha só, a quantidade de trabalhadores carregando carrinhos de mão. Ora, aí pode ter problema, mas por que não botou um trator aí? Né? Um trator levantando, pegando guindaste, né? Pegando a terra, muito mais rápido, maior quantidade, não. A ideia não é botar trator, nem ter um guindaste, nem ter um operador, nada disso. A ideia é empregar gente, colocar seres humanos trabalhando, com carrinho de mão, pegando essa quantidade de terra. Né? Aí você tem nessa fotografia 9 trabalhadores. Né? Então, essa que é a questão. Essa que é a questão. É empregar muita gente, trabalho braçal mesmo. É construção de estradas de ferro, de estradas de caminhões, de portos, dragagem de rio. É tudo isso, canais. É isso que é o New Deal. É empregar gente. E aqui 2 quadros. 2 pintores americanos, né? Norman Rockwell, está aqui à esquerda, e aqui do lado, Hopper, né? Theodor Hopper, que é um pintor também, 2 pintores diferentes, né? São 2 estilos diferentes. O Rockwell é mais realista, né? Um estilo mais de linhas mais claras. O Hopper já é um estilo um pouco mais, né, impressionista. As linhas não são tão bem definidas assim, a coloração se dilui um pouco, né? Mas o Rockwell, ele é o pintor do New Deal. Ele é o artista do New Deal. Ele vai colocar o New Deal lá em cima, trabalhadores participando, né? É positiva a mensagem dele. Ele vai criar assim símbolos dessa recuperação americana dos trabalhadores. Ele era um democrata convicto, né? E muito influenciado por ideias socialistas também. Então ele vai colocar muito isso. Essa pintura aqui é o operário discursando numa assembleia comunitária. Ele se levanta, está com uma roupa operária, o blusão quadriculado, o casaco, né, de couro, amarrado na cintura, preso na cintura. Né? Ele olha para o futuro, ele discursa olhando para cima, para o futuro. E os engravatados, comerciantes locais, burgueses locais, olham com admiração para ele. Né? Então, é essa força da classe operária que está se organizando, sindicatos se tornando fortes, exigindo direitos, regulamentação. Né? Então, isso aí é muito importante, porque os sindicatos também fiscalizavam, também regulamentavam, faziam acordos coletivos, e o governo contava com isso. Né? Contava com isso. Então, já o Hopper, ele é o pintor da depressão. Ele é o pintor da solidão, da depressão, dos americanos tristes. Aqui é a lanterninha no cinema, está sozinha, pensativa, no corredor, né, que está iluminado. Na sala de cinema, as pessoas, uma sala vazia, muito vazia, pouca gente vendo o filme. E ela pensando aqui, não está vendo nada, deve estar cansado de ver esse filme também, né? Cansado, olhando para baixo. É a depressão.
Ou seja, são os elementos dos anos 30. A depressão, a tristeza, o isolamento. Por outro lado, também tem a questão do crescimento, o New Deal, a organização da sociedade, todo mundo junto, vamos lá. E é isso que, né, fortaleceu os Estados Unidos. Tá? Então, tudo bem, Vanderlei? Hoje vamos parar por aqui, essa aula era pequenininha mesmo. Tá? Tá Aí vai bom. ter um prazo Tá, grande para jantar bem aí, antes da aula da Vanessa. Tá tá bom? bom. Tá, Obrigado pela presença, tá? tá, Valeu, obrigado, obrigada. até Tchau. logo.